trabalho do quarto período, turno manhã, da disciplina Direito Processual Civil. Professor Frederico. Os alunos são Laura, Luiz Fernando e Tati. Nesse trabalho, escolhemos um acórdão do desembargador Pedro Aleixo, onde temos a lide de uma pessoa física contra uma pessoa jurídica. Vamos falar da desconsideração da personalidade jurídica, que tem previsão entre os arquivos 136 e 137 do Código de Processo Civil e ainda no Código de Defesa ao Consumidor, em seu artigo 28, mais propriamente o parágrafo 5º. Prevê, assim, o Código de Defesa do Consumidor, artigo 28, caput. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. As pessoas jurídicas, elas possuem um princípio fundamental, que é aquele que proclama a sua autonomia patrimonial. O que isso significa? Significa que os bens das pessoas naturais não podem se confundir com os bens das pessoas jurídicas. Porém, esse princípio cede espaço quando ficar evidenciado que a pessoa jurídica usou de má fé, abusou ou ficou evidenciado fraude na administração, como já dito. E dessa forma, resguarda os interesses dos credores prejudicados. Um fato bem interessante a se destacar é o parágrafo 5º do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Vou ler. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Muito importante esse parágrafo do artigo 28 para o nosso trabalho. No Brasil, a prática jurisprudencial criou duas teorias, a teoria maior e a teoria menor. Como regra, o ordenamento jurídico adotou a teoria maior para desconsideração da personalidade jurídica. Isso significa, em modo geral, que para ser aplicada a teoria maior, tem que haver o desvio da finalidade caracterizado pelo uso abusivo e fraudulento. Já na teoria menor, não se exige prova de fraude ou abuso de direito. E nem é necessário prova da confusão patrimonial entre a pessoa natural e a pessoa jurídica. Basta o credor, o consumidor, provar a inexistência de bens da pessoa jurídica após saldar a dívida. É uma teoria mais ampla e mais benéfica ao consumidor, por isso ela é amplamente adotada conforme o parágrafo 5º do artigo 28. Voltando ao cerne da questão, o acórdão versa sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em ação de recurso de agravo de instrumento interposta pelo senhor Welberson em face da empresa ADTEC. Essa empresa alegou que não possuía bens a contar e ainda pediu justiça gratuita, o que lhe foi concedida durante todo o processo sem questionamento das partes nem do Poder Judiciário. Em pesquisa realizada pelos sistemas conveniados, não foram encontradas contas nem bens em nome da empresa, que, diga-se de passagem, teria um capital social de R$1.302.000. Porém, inexiste quaisquer contas, como já dito, ou ativos financeiros em nome dela. Fica, então, evidenciado um total desmazelo dessa empresa em arcar com as suas obrigações financeiras. Então, estamos diante de um caso claro e inequívoco de fraude contra os credores, requisito importante para que a personalidade jurídica seja desconsiderada. Como já dito, e vale reforçar, o que vem a ser a desconsideração da personalidade jurídica? Vamos lá.
é uma prática no direito civil e no direito do consumidor, e atinge até o direito falimentar. Deve-se, em certos casos, desconsiderar a separação existente entre o patrimônio de uma empresa e o patrimônio de seus sócios para os efeitos de determinadas obrigações. Mas com qual finalidade? A de evitar sua utilização de forma indevida ou quando este for obstáculo ao ressarcimento de dano causado a terceiros. Uma situação presente no acórdão que demonstra a fraude. A agravada manifestou no sentido de estar cumprindo acordos comerciais, mas tais documentos não constam nos autos. Daí se indaga, como pode a agravada estar cumprindo com acordos comerciais se não possui qualquer bem ou conta bancária disponível? Portanto, a decisão que se chegou foi pela manutenção da justiça gratuita, respaldada pelo artigo 80 do Código de Processo Civil, a suspensão da exigibilidade do pagamento da verba sucumbencial e a desconsideração da personalidade jurídica, aplicando então o artigo 28, parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor, pelo fato de que não foi encontrado qualquer numerário disponível em nome da requerida. Isto posto, foi dado provimento ao recurso de agravo de instrumento por unanimidade dos desembargadores, para desconsiderar a personalidade jurídica da ADTEC e incluir seus sócios no cumprimento de sentença e execução. Com isso, chegamos ao fim do nosso trabalho. Esperamos ter conseguido passar para todos as informações pretendidas pelo professor.